A guerra comercial entre Estados Unidos e China já atinge empresas brasileiras também. Ontem nós noticiamos aqui que algumas empresas chinesas entraram em recuperação. Desta vez, a guerra atinge a maior processadora de carnes do Brasil, a JBS. Vamos até São Paulo conversar com Walter Puga Júnior, que tem mais informações. Dificilmente nós escaparemos dessa guerra, Puga. É isso mesmo? Bom dia. Bom dia a você, Juliana, bom dia a todos. De fato, essa guerra comercial entre Estados Unidos e a China já atinge também empresas brasileiras. Ontem, para ter uma ideia, segunda-feira, os papéis da JBS aqui na nossa bolsa, a B3, negociados a R$ 9,10, teve uma baixa de 5,3%. Foi a maior desvalorização do índice Bovespa. O índice Bovespa, você vai ver daqui a pouco, subiu mais de 0,5%, mas as ações do JBS desabaram. E por que as ações do JBS desabaram no Brasil? Eles recuaram na esteira aí de uma revisão do faturamento, das projeções feitas por uma empresa americana, a Tyson Foods. A Tyson Foods é a maior concorrente do JBS nos Estados Unidos e já fez uma previsão de 10% nas exportações, nos seus lucros, né, em função das exportações que devem cair, tanto de carne de frango como de carne suína, para a China. Se a Tyson Foods, que é concorrente da JBS, já tem previsão de redução de 10% no seu faturamento, lógico, o JBS também teria essa redução. Por isso, aqui no Brasil, as ações caíram mais de 5%. Ou seja, esses efeitos colaterais da guerra comercial entre Estados Unidos e a China já atingem não só empresas chinesas, como ontem nós informamos aqui, empresas do setor de soja que pediram recuperação judicial, mas também atingem faturamento, provavelmente, de empresas brasileiras como a JBS, que é a maior processadora de carnes do mundo, ainda é uma das líderes no processamento de carnes e deve também enfrentar dificuldades com a redução da comercialização de produtos entre Estados Unidos e a China. De olho na informação, porque o que parece estar muito distante do Brasil vai atingir o Brasil. E ainda há quem argumente que, de certo modo, nós teremos algumas vantagens nesta guerra comercial, porque o Brasil passaria a ser um grande fornecedor de produtos para a China, passaria a aumentar seu fornecimento de produtos para a China, notadamente soja. Mas nem sempre o caminho na economia segue as previsões. Por isso, de olho na informação, poderemos ter problemas mais adiante, assim como vivem outros países na Europa, também os vizinhos tradicionais dos Estados Unidos, Canadá e México têm tido dificuldade, ou seja, há um rearranjo, vamos relembrar, um rearranjo na economia mundial, no comércio mundial, com essa guerra entre Estados Unidos e a China. Sempre de olho nas informações, nas notícias, para melhor planejar o seu negócio. É isso que podemos adiantar diante desse imbróglio em que o presidente Donald Trump colocou o mercado mundial, o mercado de comércio, na verdade, o comércio mundial. Juliana? Vamos agora aos destaques do mercado de câmbio. A informação é de que há uma nova expectativa de retirada de dólares de países emergentes como o Brasil. Isso tem a ver com a elevação dos juros nos Estados Unidos, Puga? Tem sim, viu, Juliana? Já é esperada aí uma alta de pelo menos mais 2 altas na taxa de juros lá nos Estados Unidos. E toda vez que no mercado americano há uma perspectiva de melhora da taxa de juros, há também a perspectiva de uma fuga de dólares de países emergentes, como o Brasil e outros países, rumo ao mercado americano. Lógico, se os recursos saem, a tendência do dólar é uma alta. À medida em que a comercialização, a procura por dólares em países como o Brasil aumenta, a perspectiva é de alta. O Banco Central dos Estados Unidos já aumentou os custos de empréstimos em março e junho e investidores esperam elevações adicionais na taxa de juros em setembro e dezembro. O Federal Reserve aumentou também algumas unidades, 7 vezes desde dezembro de 2015. A perspectiva é de que continue a fazer a partir de agora. Agora, por conta já dessa expectativa
fuga de dólares de países como o Brasil, o dólar fechava em alta ontem de novo a R$ 3,73, né? Alta de 0,32% a R$ 3,73 na venda. Na sexta-feira, o dólar já registrava aí uma desvalorização de quase 1,5%, mas agora de novo retoma a trajetória de alta. E lógico, isso vai movimentando o mercado de bolsa também, né? Ontem nós tivemos um avanço na bolsa, uma alta de pouco mais de 0,5%, a bolsa passou novamente dos 80 mil pontos, foi aos 80.270 pontos aproximadamente, teve alta de 0,50, 0,51, no final do dia, alta de 0,51%. Então, nosso índice Bovespa veio em alta ontem, mas por conta de alguns destaques que eu vou citar aqui, né? As ações da Vale, por exemplo, e do Itaú, elas tiveram alta, né? Bradesco também teve alta, então esses papéis puxaram um movimento positivo do índice Bovespa. Mas vale lembrar, né? JBS ontem perdeu mais de 5%, foi a queda mais acentuada na B3. E essas são as principais informações, de olho no que ocorre no dia a dia, porque daqui para frente teremos as eleições. Nunca é demais repetir, essas eleições devem causar muita oscilação no mercado, não só no mercado de ações, papéis, né? No índice Bovespa, mas também com a variação do dólar. Independente do que ocorre aqui dentro, nós temos ainda uma movimentação no exterior que tende a puxar o dólar para valores mais altos. Sempre atento, porque quem depende do dólar para negociar, seja para exportação, seja porque trabalha com compra de insumos, deve ficar preocupado. Aliás, os custos de insumos devem subir, viu, Juliana? É com você. Pulga, os custos devem subir em cerca de 25%, né, para o cultivo da soja e do milho no Brasil. Em poucos meses, o Brasil começa a semeadura da nova safra de grãos, temporada 18-19. O que acontece? Olha, a Andav, a Associação Nacional dos Distribuidores de Produtos de Insumos, né, agrícolas e veterinários, já informava ontem uma expectativa de alta agora para 2018 e 2019 dos insumos para a produção de milho e de soja devem subir entre 20% e 25%. A informação é de Henrique Mazzottini, que é presidente da Andav, né? Segundo ele, o aumento previsto de 20% a 25% no custo dos insumos para a produção, repito, de milho e de soja, reflete vários fatores. Bom, primeiro ele ressalta o setor está com problemas específicos neste ano, que é o frete, o aumento da matéria-prima, o dólar, eleições, disputa entre Estados Unidos e China, portanto a guerra também causa esse aumento, aumento nos preços dos combustíveis. E ele brincava ontem com jornalistas, Henrique Mazzottini, presidente da Andav. O nosso cafezinho aqui é muito bom, mas preparem-se porque ele vai ficar muito mais caro. Juliana, a perspectiva é de que na conta dos insumos há uma alta de 15% aí na variação cambial, né? Grande parte dos adubos, agrotóxicos e sementes, lógico, no Brasil são importadas, né? E ele afirma mais ainda que o incremento dos custos logísticos, ou seja, vamos traduzir, transporte, né? Decorrentes aí da tabela de fretes mínimos, ainda são incertos, mas também influenciam para essa alta dos insumos para quem trabalha com milho e com soja. De olho nas notícias, porque muita movimentação deve ocorrer agora neste segundo semestre, Juliana. É com você. Obrigada, Pulga, pelas informações. De fato, muitos fatores influenciando no custo de produção da nova safra de grãos no Brasil, não é mesmo?